Welcome to our class number 13. Let's study the infinitive and gerund. Em inglês, quando utilizado dois verbos juntos, o segundo virá no infinitivo ou no gerúndio, sem que haja uma regra específica para o uso de um e do outro. Precisamos, portanto, ir praticando até internalizarmos o uso correto, ok? Exemplo: qual é a forma adequada do verbo que segue want? They want to ask a question. Ou they want asking a question. Dizemos que um verbo está no infinitivo quando ele não está conjugado. Em inglês, ele aparece com a partícula to. Há frases que pedem mais de um verbo. Nesse caso, o segundo deve sempre aparecer no infinitivo se forem precedidos de determinados verbos. Os mais usuais são tell, decide, want, invite. Portanto, os verbos que vêm após want devem aparecer no infinitivo, sempre, ok? Pay attention! O verbo want pode variar a conjugação, mas não os verbos que o sucedem, right? Estes devem sempre aparecer no infinitivo. Example: The girl wanted to ask a question. No segundo slide, o verbo want estava no presente. Aqui está no passado, mas o verbo seguinte, to ask, está no infinitivo, ok? Esta mesma regra se aplica para os outros verbos que pedem infinitivo. Como o verbo to need, precisar. Listen to the example. I need to leave now. Bye. Eu preciso ir agora. E o verbo to decide, decidir. Listen. He decided to travel alone. Ele decidiu viajar sozinho. Assim como também o verbo to invite, convidar. Listen, she invited him to dance with her. Ela o convidou para dançar com ele. Mas há alguns verbos que pedem que o segundo verbo venha com o sufixo ing, ao invés da partícula to, como to enjoy, gostar, to finish, terminar, encerrar, concluir, to miss, sentir, to keep, guardar. É o caso do verbo to enjoy. Este verbo pede que o seguinte apareça no gerúndio. But, remember, nesse caso, a ideia em português continua a ser de infinitivo. Estude o exemplo com atenção. I enjoy running every morning. Eu gosto de correr toda manhã. Percebeu? Apesar da tradução literal ser correndo, a tradução livre deve ser correr, porque é assim que nos expressamos na língua portuguesa, ok? Let's study some more examples. O verbo to finish, terminar, concluir, também pede que o verbo que o suceda apareça no gerúndio. O verbo to finish pode mudar a conjugação, conforme o tempo da frase, mas o seguinte não. Deverá sempre aparecer no gerúndio. Example: I finished doing my homework 10 minutes ago. Eu terminei de fazer a lição há 10 minutos. Outro verbo que pede gerúndio é o stop. Example: He stopped eating red meat last year. Ele parou de comer carne vermelha ano passado. Now, let's do the exercise. Choose the correct answer for each gap. Dan enjoys gap science fiction. A. Reading. B. Reads. C. To read. D. Read. Answer: reading. He asked gap to the store manager. A. Talked. B. To talk. C. To talking. D. Talking. Answer: to talk.
Thanks a lot. Goodbye, guys.